Trabalhe 4 horas por semana, fuja da rotina, viva onde quiser e fique rico. Timothy Harris, prefácio à edição ampliada e atualizada. Trabalhe 4 horas por semana. Foi recusado por 26 de 27 editores, depois que foi vendido. O presidente de uma potencial parceira de marketing, uma grande livraria, me enviou um e-mail com estatísticas de best-sellers, para deixar bem claro, esse não seria um grande sucesso, então fiz tudo o que eu sabia fazer. Escrevi tendo em mente dois dos meus melhores amigos. Falando diretamente com eles e seus problemas que eu tinha há muito tempo e focando nas opções incomuns que haviam funcionado comigo em todo o mundo. É claro que tentei definir condições que possibilitassem um sucesso inesperado, mas sabia que não era provável. Torci pelo melhor e me preparei para o pior. No dia 2 de maio de 2007 recebi um telefonema da minha editora. Tim, você entrou na lista. Passava das 5 horas da tarde em Nova York e eu estava exausto. O livro havia sido lançado 5 dias antes, e eu tinha acabado de fazer uma série de 20 entrevistas de rádio, que haviam começado às 6 horas da manhã. Nunca pensei em viajar para divulgar o livro, preferindo fazer passeios via satélite. Ritter, eu te amo, mas por favor, não hashtag % cifrão comigo. É verdade, você entrou na lista. Parabéns, senhor autor da lista de best-sellers, do New York Times. Eu me encostei na parede e fui escorregando até chegar no chão. Fechei os olhos, sorri e respirei profundamente. As coisas iriam mudar, tudo seria diferente. Projeto de vida de Dubai a Berlim. Trabalhe 4 horas por semana foi publicado em 35 idiomas. Está há mais de 2 anos nas listas dos livros mais vendidos e todos os meses surgem novas histórias, novas descobertas. Da Economist, a capa da New York Times Style. Das ruas de Dubai aos cafés de Berlim, o tema do projeto de vida penetrou diversas culturas e se tornou um movimento mundial. As ideias do livro se multiplicaram, melhoraram, e foram testadas em ambientes e de formas que eu jamais havia imaginado. Então, por que a nova edição se as coisas estão indo tão bem? Porque eu sabia que poderia ficar melhor e que havia um ingrediente faltando. Esta edição ampliada e atualizada tem mais de 100 páginas de conteúdo novo, incluindo tecnologias de ponta, recursos testados e o mais importante, histórias de sucesso do mundo real, escolhidas em mais de 400 páginas de estudos de casos apresentados por leitores. Famílias e estudantes. CIOR vagabundos profissionais. Faça sua escolha. Deve haver alguém cujos resultados você poderá emular. Você precisa de um modelo para negociar um trabalho remoto, um ano pago na Argentina, quem sabe? Desta vez, você encontrará aqui o blog Experimentes em Lifestyle Design. Foi lançado junto com o livro e em 6 meses ficou entre os 1000 blogs mais importantes do mundo, num universo de 120 milhões de blogs. Milhares de leitores compartilharam ferramentas e truques incríveis, produzindo resultados fenomenais e inesperados. O blog se transformou no laboratório que sempre desejei e acho que você deveria se juntar a nós nesse espaço. O novo capítulo melhor do blog inclui vários dos posts mais populares. No blog você poderá encontrar recomendações de todos os tipos de pessoas, de Warren Buffett, sério, eu fui atrás e conto tudo, a Josh Watskin, prodígio do xadrez. É um playground experimental para aqueles que desejam obter os melhores resultados em menos tempo. Não revista. E Sasta não é uma edição revista no sentido de que a original já não funciona. Erros pequenos e de digitação foram corrigidos em mais de 40 impressões nos Estados Unidos. Esta é a primeira grande revisão, mas não pelas razões que você pode estar imaginando. As coisas mudaram muito desde abril de 2007. Os bancos estão com problemas, os fundos de pensões e aposentadorias estão evaporando e o nível de desemprego atinge recordes. Leitores e céticos de todos os tipos têm perguntado: os princípios e técnicas deste livro ainda funcionam em um momento de recessão ou retração econômica? Sim e sim, na verdade. Questões que levantei em palestras no período que precedeu o lançamento do livro. Como de que forma suas decisões e prioridades mudariam se você nunca conseguisse se aposentar? Já não são mais hipotéticas. Milhões de pessoas tiveram perdas de 40% ou mais no valor de suas economias e agora estão em busca de outras opções. Seria possível redistribuir a aposentadoria ao longo da vida para torná-la mais acessível?
Mudar para lugares como Costa Rica ou Tailândia durante alguns meses do ano para aproveitar ao máximo seu estilo de vida apesar das perdas em suas economias. Vender seus serviços para empresas do Reino Unido para receberem moeda mais forte. A resposta para todos eles, mais do que nunca, é sim. O conceito de projeto de vida como um substituto para um planejamento de carreira em várias etapas é válido. É mais flexível e permite que você teste diferentes estilos de vida sem se comprometer com um plano de aposentadoria de 10 ou 20 anos que pode não dar certo devido a flutuações do mercado que escapam ao seu controle. As pessoas estão abertas a alternativas, e mais dispostas a aceitar que os outros façam o mesmo, já que muitas das outras opções que antes eram as opções seguras não deram certo. Quando tudo começa a dar errado para todo mundo, que custa experimentar algo fora das normas? Frequentemente, nada. Avancemos até 2011. Na entrevista de emprego o recrutador quer saber o que foi aquele ano sabático. Todo mundo estava sendo demitido e essa era a minha chance de viajar pelo mundo. Foi incrível. O máximo que pode acontecer é perguntarem como fazer isso. Os roteiros deste livro ainda funcionam. O Facebook e o LinkedIn foram lançados depois da crise. Com pós-2000. Entre os bebês pós-recessão estão Apple, Cliff Bar, KFC, Domino's Pizza, FedEx e Microsoft. Não se trata de simples coincidência pois as crises econômicas produzem um barateamento da infraestrutura, freelancers, excelentes cobrando muito pouco e contratos de publicidade a preço de banana, coisas impensáveis quando reina o otimismo, seja um ano sabático, uma nova ideia para um negócio, a reengenharia da sua vida ou sonhos que você vem adiando para um dia. Nunca houve melhor época para testar o incomum. O que é que pode acontecer de tão ruim? Insisto para que você lembre sempre de fazer esta pergunta quando começar a ver as infinitas possibilidades que estão fora da sua zona de conforto. Este período de pânico coletivo é sua grande chance de experimentar. Foi uma honra compartilhar os últimos 2 anos com leitores incríveis de todo o mundo e espero que gostem desta nova edição tanto quanto eu gostei de prepará-la. Sou, e continuarei a ser, um humilde estudante de todos vocês. Um abraço forte. Tim Ferriss, São Francisco, Califórnia, 21 de abril de 2009. Antes de mais nada, aqui. Leiam isto, céticos. Projeto de vida é para você. Há grandes chances de que seja. Aqui estão algumas das dúvidas e dos temores mais comuns que as pessoas têm antes de se lançar e se juntar aos novos ricos. Tenho que sair do meu emprego. Preciso correr riscos? A resposta é não, para ambas as perguntas. Desde usar truques mentais Jedi para desaparecer do escritório até planejar negócios que financiem seu estilo de vida. Há caminhos em todos os níveis de segurança. Como um funcionário de uma das 500 maiores empresas do país sai para explorar os tesouros ocultos da China por um mês e usa a tecnologia para não ser descoberto? Como você pode criar um negócio que gere $80.000 mensais sem precisar de gerenciamento? Está tudo aqui. Tenho que ser um solteiro de 20 e poucos anos, de jeito nenhum. Este livro é para qualquer um que se incomode com o plano de adiar a vida para a aposentadoria e que queira vivê-la intensamente em vez de postergá-la. Há estudos de casos desde o de um garoto de 21 anos com sua própria Lamborghini até o de uma mãe solteira que viajou o mundo com seus 2 filhos. Se você está cansado do cardápio padrão de opções e está preparado para adentrar um mundo com infinitas opções, este livro é para você. Tenho que viajar. Só quero ter mais tempo? Não. É só uma das opções. O objetivo é criar liberdade de tempo e de mobilidade e usá-las como você quiser. Tenho que ter nascido rico. Não. Meus pais nunca ganharam mais de $50.000 por ano, juntos, e eu trabalho desde os 14 anos. Não sou um Rockefeller e você também não precisa ser. Tenho que ser formado por uma faculdade de ponta? Não. A maior parte das pessoas cujos casos são apresentados neste livro não se formou nas Harvards da vida, e algumas delas nem se formaram. Instituições de excelência são maravilhosas, mas há vantagens pouco reconhecidas em não ter frequentado uma delas. Formandos das escolas de ponta são empurrados para os empregos de 80 horas por semana, com altos salários, e acreditam que o caminho natural é passar de 15 a 30 anos em um trabalho torturante. Como eu sei? Eu estive lá e vi a destruição. Este livro a reverte. Minha história. E por que você precisa deste livro? Toda vez que você se encontrar do lado da maioria, é hora de parar e refletir.
Mark Twain, alguém que vive dentro de suas possibilidades, sofre de falta de imaginação. Oscar Wilde, dramaturgo e escritor irlandês, minhas mãos suavam novamente, olhando para o chão para evitar ser ofuscado pelas fortes luzes no teto. Eu supostamente era um dos melhores do mundo, mas a ficha simplesmente não tinha caído. Minha parceira Alicia mexia os pés inquieta. Enquanto ficávamos em fila com os outros 9 casais, todos escolhidos dentre mais de 1000 competidores de 29 países e 4 continentes. Era o último dia das semifinais do Campeonato Mundial de Tango, e essa era nossa última apresentação diante dos juízes, das câmeras de televisão e da plateia barulhenta. Os outros casais estavam, em média, há 15 anos juntos. Para nós, era o ápice de 5 meses de treinos diários de 6 horas seguidas, e finalmente era a hora do show. Como você está se sentindo? Perguntou-me Alicia, uma experiente dançarina profissional, em seu distinto castelhano com sotaque argentino. Fantástico. Maravilhoso. Vamos apenas curtir a música. Esqueça a plateia, eles nem mesmo estão aqui. Isso não era totalmente verdade. Era difícil acomodar as 50.000 pessoas, entre espectadores e coordenadores, mesmo no El Rural, o maior centro de convenções em Buenos Aires. Através da grossa cortina de fumaça de cigarros, era praticamente impossível distinguir a enorme multidão nas arquibancadas. Por todos os lados, o chão estava sem cobertura, exceto no espaço sagrado de 30x40 no meio de tudo. Ajeitei meu casaco risca de giz e fiquei mexendo no meu lenço azul de seda até que ficou óbvio que eu estava apenas inquieto. Você está nervoso? Não estou nervoso, estou empolgado. Vou apenas me divertir e deixar as coisas acontecer. Número 152, é sua vez. Nosso supervisor tinha feito seu trabalho e agora era nossa vez. Sussurrei uma piada interna para Alice enquanto entrávamos no tablado de madeira. Tranquilo, relaxe. Ela sorriu e, bem nesse momento, pensei comigo mesmo, o que será que eu estaria fazendo agora se não tivesse largado meu emprego e saído dos Estados Unidos há mais de um ano? Esse pensamento desapareceu tão rápido quanto surgiu, quando o locutor falou ao microfone e a plateia incendiou-se. Pareja número 152, Timothy Ferris y Alicia Monti, Ciudad de Buenos Aires. Era a nossa vez, e eu estava radiante, afortunadamente, hoje em dia, a mais fundamental das questões americanas me. É muito difícil de responder. Se não fosse, você não teria este livro nas mãos, então, o que você faz? Presumindo que você consiga me encontrar, o que é bem difícil, e dependendo de quando você me pergunte, eu preferiria que não perguntasse, eu poderia estar andando de moto na Europa, mergulhando em uma ilha particular no Panamá, descansando sob uma palmeira depois de uma sessão de kickboxing, na Tailândia ou dançando tango em Buenos Aires. A graça é que não sou um multimilionário, e tampouco quero ser. Nunca gostei de responder a essa pergunta de coquetel porque ela reflete uma epidemia da qual eu fiz parte por muito tempo, a descrição do seu emprego ser a descrição de você mesmo. Se alguém me perguntar isso agora e não for absolutamente sincero, eu explico o meu estilo de vida misterioso de forma muito simples, sou distribuidor de drogas. Quase sempre, a conversa acaba aí. É apenas meia verdade, apesar disso. A verdade completa levaria tempo demais. Como eu poderia explicar que o que faço com o meu tempo e o que faço para ganhar dinheiro são coisas completamente diferentes? Que trabalho menos de 4 horas por semana e ganho mais dinheiro por mês do que costumava ganhar em um ano. Pela primeira vez, vou contar a história real. Ela envolve uma discreta subcultura, a das pessoas chamadas de novos ricos, o que faz um milionário que mora em um iglu que um morador de uma kitnet não faz. Segue uma série incomum de regras, como faz um funcionário de carreira de uma grande empresa de ponta para fugir e viajar o mundo por um mês sem que seu chefe sequer perceba. Ele usa a tecnologia para ocultar o fato, o ouro está ficando velho. Os novos ricos, NR, são aqueles que abandonam os planos de uma vida adiada e criam estilos de vida luxuosos no presente. Usando a moeda dos novos ricos, tempo e mobilidade. Isso é uma arte e uma ciência a que nos referiremos daqui em diante como projeto de vida, PV. Passei os últimos 3 anos viajando com pessoas que vivem em mundos normalmente além da sua imaginação. Em vez de odiar a realidade, vou lhe mostrar como moldá-la à sua vontade. É mais fácil do que parece.
A minha jornada de funcionário de escritório, mal pago e atolado de trabalho, a membro do CNR é, a princípio, mais estranha do que a ficção e agora que já decifrei o código fácil de reproduzir. Há uma receita: a vida não tem que ser tão difícil. Não tem mesmo. A maior parte das pessoas, inclusive eu mesmo no passado, passa muito tempo convencendo a si mesmas de que a vida tem que ser difícil, resignando-se ao trabalho diário das 9 às 5, em troca de, algumas vezes, passar um fim de semana relaxante e férias ocasionais, poucos dias ou será demitido. A verdade, pelo menos a verdade segundo a qual eu vivo e que compartilharei neste livro, é bem diferente. Da alavancagem de diferenças cambiais à terceirização da sua vida e a desaparecer. Vou mostrar-lhe como um pequeno grupo de pessoas usa alguns truques econômicos para fazer o que a maior parte das pessoas considera impossível. Se você pegou este livro, o mais provável é que não queira ficar sentado atrás de uma mesa até os 62 anos de idade. Mesmo que seu sonho seja sair do círculo vicioso do trabalho, fazer viagens incríveis pelo mundo, vaguear por longos períodos, bater recordes mundiais ou simplesmente mudar drasticamente sua carreira, este livro vai lhe dar todas as ferramentas de que você precisa para conseguir aqui e agora. Em vez de fazê-lo na frequentemente ilusória aposentadoria. Há uma maneira de se conseguir as recompensas de uma vida de trabalho duro sem ter que esperar até o final dela, como? Começa com um simples detalhe de que a maior parte das pessoas se esquece de que eu me esqueci por 25 anos, as pessoas não querem ser milionárias, querem usufruir do que acreditam que apenas milionários podem comprar. Chalés nas montanhas, mordomos e viagens exóticas frequentemente estão em questão. Que tal passar óleo de coco em sua barriga, deitado em uma rede, enquanto ouve as ondas bater ritmadamente contra o deck do seu bangalô com um teto de sapê? Parece bom, $1 milhão no banco não é a fantasia. A fantasia é a vida de liberdade total que ele supostamente garante. A questão, então, é, como alguém pode viver como milionário, com liberdade total, sem primeiro ter $1 milhão? Nos últimos 5 anos, respondi a essa pergunta para mim e este livro vai respondê-la para você. Mostrarei exatamente como separei renda de tempo e criei meu estilo ideal de vida nesse processo, viajando pelo mundo e aproveitando o melhor que este planeta tem a oferecer. De que forma passei de jornadas diárias de 14 horas e salário de $40 mil por ano para jornadas semanais de 4 horas e $40 mil por mês, ajuda a saber onde isso tudo começou. Muito estranhamente, foi numa turma de estudantes que muito em breve seriam analistas de investimentos. Em 2002, fui convidado por Ed Shaw, um grande orientador e meu antigo professor de empreendedorismo em alta tecnologia na Universidade Princeton, para voltar e falar para seus alunos sobre minhas aventuras empresariais no mundo real. Fiquei chocado. Multimilionários já haviam falado para os mesmos alunos, e mesmo que eu tivesse criado uma empresa altamente lucrativa de suplementos alimentares esportivos, eu tinha dançado em outro ritmo. Nos dias seguintes, no entanto, percebi que todo mundo parecia estar discutindo sobre como criar empresas grandes e bem-sucedidas. Vendê-las e curtir a vida boa. Uma bela ideia. A pergunta que ninguém parecia preocupado em responder era: por que fazer isso tudo em primeiro lugar? Qual é a grande vantagem que justifica passar os melhores anos de sua vida esperando ser feliz ao final dela? As palestras que eu desenvolvi ultimamente, chamadas distribuição de drogas por prazer e lucro, começavam com uma premissa simples: testar os dogmas mais básicos da equação vida-trabalho. Suas decisões se alterariam se a aposentadoria não fosse uma opção. Que tal se você pudesse ter uma mini-aposentadoria para experimentar o seu plano de vida adiada antes de trabalhar 40 anos em favor dele? É realmente necessário trabalhar como um escravo para viver como um milionário? Eu mal sabia onde essas questões me levariam. A conclusão inusitada. As regras do senso comum do mundo real são uma coleção frágil de ilusões reiteradas. Este livro vai ensiná-lo a enxergar e fazer escolhas que outras pessoas não conseguem. O que torna este livro diferente? Em primeiro lugar, não vou gastar muito tempo no problema. Vou assumir que você sofre de falta de tempo, de terror apavorante, ou o pior de tudo, uma confortável e tolerável existência fazendo algo que não o satisfaz. Este último caso é o mais comum e o mais insidioso. Em segundo lugar, este livro não é sobre como economizar e também não irá recomendar que você abandone seu cálice diário de vinho tinto para ter $1 milhão daqui a 50 anos. Eu ficaria com o vinho.
Não sugerirei que você escolha entre o prazer hoje e dinheiro no futuro. Acredito que você possa ter ambos agora. O objetivo é diversão e lucro. E lucro. Em terceiro lugar, este livro não é sobre encontrar o seu emprego dos sonhos. Assumirei como certo que, para a maioria das pessoas, algo entre 6 e 7 bilhões delas, o emprego perfeito é aquele que toma menos tempo. A ampla maioria das pessoas nunca vai encontrar um emprego que possa ser uma inesgotável fonte de satisfação, de modo que esse não é o objetivo aqui. Arrumar tempo livre e automatizar a rendação. Eu começo cada aula com uma explicação da importância única de ser um negociador. O manifesto do negociador é simples, a realidade é negociável. Fora da ciência e do direito, todas as regras podem ser dobradas ou quebradas, e fazê-lo não exige que sejamos antiéticos. A arte de negociar, deal, em inglês, também é um acrônimo do processo de se tornar um membro dos novos ricos. Estes passos e estratégias podem ser utilizados com resultados incríveis, seja você um funcionário ou um empreendedor. Tendo um patrão, você poderá fazer tudo o que eu fiz. Não. Você poderá usar os mesmos princípios para duplicar seus rendimentos, cortar pela metade suas horas de trabalho, ou pelo menos dobrar seu tempo normal de férias. Certamente, aqui está, passo a passo, o processo que você usará para se reinventar. De definição, vira ao avesso o equivocado senso comum e introduz as regras e os objetivos do novo jogo. Substitui as certezas de autoderrota e explica conceitos relativos como riqueza e o estresse. 2. Quem são os NR e como eles funcionam? Essa seção explica de modo geral a receita do projeto de vida, os fundamentos antes de adicionarmos os 3 ingredientes. E, de eliminação, líquida a noção obsoleta de gerenciamento do tempo de uma vez por todas. Mostra exatamente como eu usei as palavras de um economista italiano praticamente esquecido para transformar uma jornada de 12 horas em jornadas de 2 horas, em 48 horas. Aumente seus resultados por hora mais de 10 vezes com técnicas contraintuitivas do CNR de cultivo de ignorância seletiva, de dieta pobre em informação e de outras formas de ignorar o que não é importante. Essa seção fornece o primeiro dos 3 ingredientes do projeto de vida, tempo. A. De automação. Coloca o fluxo financeiro no piloto automático usando arbitragem geográfica, terceirização e regras de não decisão. Das classificações tributárias às rotinas dos CNR mais bem-sucedidos, está tudo aqui. Essa seção fornece o segundo ingrediente de um projeto de vida luxurioso, renda L, de liberação, é o manifesto de mobilidade das pessoas inclinadas à globalidade. É apresentado o conceito de mini-aposentadorias, assim como os meios para o controle remoto e infalível de funções e para escapar de seu patrão. Liberação não é sobre viagens econômicas, é sobre romper para sempre os laços que o prendem a um único lugar. Essa seção traz o terceiro e último ingrediente do projeto de vida, mobilidade. Devo notar que a maior parte dos patrões não ficará muito contente se você passar 1 hora por dia no escritório, e que quem possui um emprego formal deve portanto ler os passos da mentalidade empreendedora na ordem, mas implementá-los como, dela. Se você decidir permanecer em seu emprego atual, será necessário criar liberdade geográfica antes de cortar em 80% sua jornada de trabalho. Mesmo se você nunca tiver considerado tornar-se um empreendedor, no sentido moderno da palavra, o processo do deal vai torná-lo um, no sentido puro da palavra, tal qual cunhado pelo economista francês J. B. Em 1800, alguém que transfere recursos de uma área de rendimento menor para uma de rendimento maior. 3. Por último, mas não menos importante, muito do que recomendo aqui parecerá impossível e até mesmo ofensivo ao senso comum básico. Eu prevejo isso. Decida agora testar esses conceitos como um exercício de raciocínio lateral. Se você tentar, verá o quão mais embaixo é o buraco, e você jamais voltará. Respire fundo e deixe-me mostrar a você o meu mundo. E lembre-se, tranquilo, é hora de se divertir e deixar que o resto venha. Tim Ferriss, Tóquio, Japão, 29 de setembro de 2006. Cronologia de uma patologia. Um perito é alguém que já cometeu todos os erros que se podem cometer em uma área bem restrita. Niels Bohr, físico dinamarquês vencedor do Prêmio Nobel, normalmente ele era insano, mas tinha momentos lúcidos, quando era meramente estúpido. Heinrich Heine, poeta e crítico alemão, esse livro vai ensinar a você os princípios exatos que usei para me tornar o seguinte:
tetracampeão mundial de vale-tudo, primeiro americano na história a conquistar um recorde mundial de tambo no Guinness, palestrante convidado de empreendedorismo na Universidade Princeton. Linguista aplicado em japonês, chinês, alemão e espanhol, pesquisador de índices de glicemia, campeão nacional chinês de kickboxing, dançarino de break, da MTV de Taiwan, conselheiro esportivo de mais de 30 atletas recordistas mundiais, ator de séries televisivas de destaque na China e em Hong Kong, apresentador de TV na Tailândia e na China. Pesquisador de refugiados políticos e ativista, mergulhador, piloto de motocicletas de corrida, como cheguei a esse ponto é um bocado menos glamouroso. 1977, nasci prematuro de 6 meses e com 10% de chance de sobreviver. Apesar disso, sobrevivo e fico tão gorducho que mal consigo dar uma cambalhota. Um problema muscular nos olhos me faz olhar em direções opostas, e minha mãe se refere a mim carinhosamente como Atum. Até aí, tudo bem. 1983, quase sou reprovado no jardim de infância porque me recuso a aprender o alfabeto. Minha professora se recusa a me explicar por que eu deveria aprendê-lo, optando, em vez disso, porque eu sou a professora aqui. Digo a ela que isso é uma estupidez e peço para que ela me deixe em paz, para que eu possa ficar desenhando tubarões. No entanto, ela me manda para o cantinho do castigo e esfrega minha boca com sabão. Começa meu desprezo pela autoridade. 1989, meu primeiro emprego. Ah, as lembranças. Sou contratado por um salário mínimo como faxineiro de uma sorveteria e rapidamente concluo que o método do patrão duplica o esforço necessário. Faço as coisas do meu jeito, termino em 1 hora em vez de 8, e passo o resto do dia lendo revistas de Kung Fu e praticando golpes de karatê. Sou demitido em um recorde de 3 dias, ouvindo a seguinte frase na hora da despedida: talvez algum dia você entenda o valor do trabalho árduo. Parece que eu ainda não entendi. 1993, parto para um ano de intercâmbio no Japão, onde as pessoas trabalham exaustivamente, até a morte um fenômeno chamado Karoshi, e disse dos japoneses que gostariam de ser shintoístas quando nascem, cristãos quando se casam e budistas na hora da morte. Entendo então que a maior parte das pessoas é muito confusa sobre a vida. Uma noite, querendo pedir a minha mãe no intercâmbio que me acordasse na manhã seguinte, Okazu, pedi a ela que me estuprasse violentamente, Okazu, ela ficou bem confusa. 1996, consigo entrar despercebido em Princeton, a despeito das minhas notas no vestibular serem 40% inferiores à média e do meu conselheiro de ingresso à universidade que, durante o ensino médio, me dizia para ser realista. Concluo que na verdade eu simplesmente não sou bom. Faço especialização em neurociência e então mudo para estudos do leste asiático, para evitar ficar instalando tomadas em cabeças de gatos. 1997, hora de ficar milionário. Crio um audiobook, chamado Como Eu Venci a Ivy League. Uso todas as minhas economias de 3 verões trabalhando como temporário para confeccionar 500 fitas, e consigo vender exatamente nenhuma. Só deixo minha mãe jogá-las fora em 2006, depois de 9 anos de recusa. Assim é a alegria da autoconfiança exagerada e injustificada. 1998, depois de 4 grandalhões espancarem um amigo meu, peço demissão sumariamente do emprego mais bem remunerado no campus, e desenvolvo um seminário de leitura dinâmica. Cubro campus com centenas de medonhos cartazes verde-neon que diziam triplique sua velocidade de leitura em 3 horas. E estudantes típicos de Princeton escrevem baboseira em cada um deles. Vendo 32 lugares a $50 cada um para o evento de 3 horas, e $533 por hora me convencem de que pesquisar o mercado antes de desenvolver um produto é mais esperto do que o contrário. 2 meses depois, estou de saco cheio de leitura dinâmica e encerro o negócio. Detesto serviços, preciso de um produto para vender. Outono de 1998, uma grande disputa acadêmica e o medo agudo de me tornar um operador de banco de investimentos me levam a cometer suicídio universitário e informar a secretaria de que eu estava, até segunda ordem, abandonando a faculdade. Meu pai está convencido de que nunca voltarei, e eu estou convencido de que minha vida acabou. Minha mãe acha que não há nada de mais nisso, e que não há motivos para dramalhão. Primavera de 1999. Em 3 meses, eu aceito empregos, e saio deles, de designer, de conteúdos na Berlitz,
a maior editora de materiais em línguas não inglesas do mundo, e de analista em uma microempresa de pesquisas sobre asilo político. Naturalmente. Depois disso eu vou para Taiwan e crio do nada uma rede de academias de ginástica, logo fechada pelas tríades, a máfia chinesa. Volto para os Estados Unidos derrotado, decido aprender kickboxing, e venço o campeonato nacional 4 semanas depois, com o mais feio e menos ortodoxo estilo jamais visto. Outono de 2000, com minha autoconfiança recuperada e minha tese mal começada, volto para Princeton. Minha vida não acaba e tudo indica que esse atraso de 1 ano só me ajudou. Meus colegas de 20 e poucos anos têm habilidades tais quais as de David Koresh. Um amigo meu vende sua empresa por 450 milhões de dólares, e eu decido partir para a ensolarada Califórnia para ganhar os meus bilhões. A despeito do mercado de trabalho mais aquecido da história da humanidade, consigo ficar 3 meses desempregado. Depois de formado, quando tiro um coringa da manga e começo a mandar para um CEO 32 e-mails consecutivos. Ele finalmente cede e me contrata no departamento de vendas, primavera de 2001. A True SAN Network sai de uma empresa qualquer de 15 funcionários para a empresa privada de armazenamento de dados número 1. Como será que isso é medido? Com mais de 150 empregados, o que tanto eles fazem? Sou admitido por um diretor de vendas recém-contratado para começar pelo no catálogo telefônico e ligar em busca de dólares. Pergunto-lhe, cheio de tato, por que faríamos isso como retardados? Ele responde, porque eu quero que seja assim. Não é um bom começo, outono de 2001, depois de 1 ano de jornadas diárias de 12 horas de trabalho, descubro que sou a segunda pessoa que ganha menos na empresa, depois apenas da recepcionista. Recorro à tática de surfar agressivamente na internet o dia inteiro. Uma dessas tardes, já sem nenhum vídeo obsceno para mandar para as pessoas, resolvo investigar o quão difícil seria começar uma empresa de suplementos alimentares. Descubro que posso terceirizar tudo, da manufatura das vitaminas à publicidade. 2 semanas e $5.000, no cartão de crédito. Depois, meu primeiro lote está em produção e ponho no ar um website. Uma coisa boa, considerando-se que sou demitido exatamente uma semana depois, de 2002 a 2003, a Brenkel ICKENLLC decola, e eu estou ganhando mais de $40.000 por mês em vez de 40 mil por ano. O único problema é que agora eu odeio a vida e trabalho mais de 12 horas por dia. 7 dias por semana. Quase uma situação da qual eu não consigo sair. Tiro uma semana de férias e vou com minha família para Florença, na Itália, e fico 10 horas por dia pirando num cibercafé. Merda. Começo a ensinar estudantes de Princeton como criar empresas de sucesso, quer dizer, lucrativas, ponto. Inverno de 2004. O impossível acontece e sou abordado por uma empresa de infomerciais e por um conglomerado israelense, interessados em comprar minha jovem Brenkel ICKEN. Eu simplifico as coisas, elimino várias delas, ainda por cima coloco tudo em ordem para me tornar mais valioso. Milagrosamente, a BQ não desmorona, mas as 2 propostas são canceladas. Estou de volta ao ponto zero. Pouco tempo depois, as 2 empresas tentam copiar meu produto e perdem milhões de dólares. Junho de 2004, decido que, mesmo que minha empresa imploda, preciso sair dessa vida antes que eu vire o Howard Hughes. Viro tudo de cabeça para baixo, e de malas na mão. Vou para o aeroporto JFK, em Nova York, para comprar a primeira passagem só de ida para a Europa que consigo encontrar. Aterrizo em Londres e pretendo ficar na Espanha por 4 semanas, para recarregar minhas baterias antes de retornar às minas de sal. Começo meu relaxamento tendo uma síncope nervosa logo na primeira manhã, julho de 2004 a 2005. As 4 semanas viram 8, e eu decido ficar na Europa indefinidamente, como uma prova final de automação e experimentação do meu modo de vida. Limitando minhas consultas ao e-mail a apenas 1 hora, às segundas-feiras pela manhã. Tão logo elimino o gargalo que sou eu, os lucros aumentam 40%. O que mais nesta vida você faz quando não tem mais que trabalhar como desculpa por ser hiperativo e para evitar as grandes questões? Você fica apavorado e se segura no assento com todas as forças. Aparentemente, setembro de 2006. Volto aos Estados Unidos. Estou me sentindo estranhamente zen depois de destruir metodicamente todas as minhas certezas sobre o que pode e o que não pode ser feito.
Distribuição de drogas por prazer e lucro. Evoluí para uma palestra sobre o projeto ideal de vida. A nova mensagem é simples: eu já vi a Terra Prometida, e aqui vai a boa notícia. Vocês podem conquistá-la. Passo 1. D de definição: a realidade é apenas uma ilusão, apesar de ser uma ilusão bastante persistente. Albert Einstein. 1. Advertências e comparações: como torrar $1 milhão em uma noite. Esses indivíduos possuem riquezas com a mesma facilidade com que dizemos que temos uma febre, quando na verdade a febre nos tem. Sêneca. 4 a.C., 65 d.C., tenho a noção de que aparentemente ricos, mas terrivelmente empobrecidos mais do que qualquer outra classe, que acumularam entulho, mas não sabem como usá-lo ou como se livrar dele, e que ainda, por cima forjaram seus próprios grilhões dourados ou prateados. Henry David Thoreau, de 1817 a 1862, 1 da manhã, 9.000 metros acima de Las Vegas, S. Meus amigos, bêbados a ponto de falar enrolando a língua. Já estavam dormindo. Éramos apenas nós dois, então, na primeira classe. Ele estendeu-me a mão para se apresentar e um enorme como se fosse um desenho animado anel de diamante se materializou do nada na minha frente, quando seus dedos passaram pela minha luz de leitura. Mark era um legítimo magnata. Ele tinha sido dono, em diferentes épocas, de praticamente todos os postos de gasolina, lojas de conveniência e cassinos na Carolina do Sul. Confessava com um semi-sorriso que, em uma viagem normal para Las Vegas, ele e seus amigos guerreiros chegavam a perder, na média, de 500 mil a $1 milhão cada um. Legal, endireitou-se na poltrona e a conversa migrou para minhas viagens, mas eu estava mais interessado na incrível capacidade dele de ganhar dinheiro. Então, entre todos os seus negócios, de qual deles você mais gosta? A resposta levou menos de um segundo: de nenhum deles. Ele explicou que tinha passado mais de 30 anos com pessoas de quem não gostava para comprar coisas de que não precisava. A vida tinha se tornado uma sucessão de esposas troféus. Ele já estava na número 3, carros caríssimos e outras diversões vazias. Mark era um daqueles mortos vivos. Isso é exatamente onde não queremos terminar. Maçãs e laranjas. Uma comparação. E não. O que faz a diferença? O que separa os novos ricos, caracterizados pelas opções que fazem, dos adiadores, aqueles que economizam tudo para o final apenas para descobrir que, no final, a vida já passou, tudo começa do começo. Os novos ricos podem ser separados da multidão com base em seus objetivos, que refletem prioridades e filosofias de vida bem distintas. Note como diferenças sutis nos enunciados mudam completamente as ações necessárias para se atingir o que, num primeiro olhar, parecem ser objetivos similares. Isso não é limitado a donos de seus próprios negócios. Até mesmo o primeiro enunciado, como demonstrarei adiante, pode ser aplicado a funcionários. Trabalhar para si mesmo, NR. Fazer outras pessoas trabalharem para você, trabalhar quando você quer, NR. Evitar trabalhar somente pelo trabalho, e fazer o menor esforço necessário para o maior efeito, menor carga eficiente, ponto. Aposentar-se precocemente, ainda jovem, NR. Distribuir períodos de descanso e aventuras, mini aposentadorias, ao longo da vida, em bases regulares, e reconhecer que a inatividade não é o objetivo. Fazer aquilo que o estimula e dá prazer é o verdadeiro objetivo. Comprar todas as coisas que você quer ter, NR. Fazer todas as coisas que você quer fazer, e ser tudo aquilo que você quer ser. Se isso incluir algumas ferramentas, que sejam conquistadas, mas que se saiba que são apenas meios para conseguir um objetivo, ou um bônus, nunca o foco. Ser o patrão em vez do empregado. Estar no comando, NR. Não ser nem o patrão nem o empregado, mas o proprietário. Ser o dono da ferrovia e ter alguém para operar os trens com pontualidade. Ganhar uma tonelada de dinheiro, NR. Ganhar uma tonelada de dinheiro com uma razão específica e sonhos definidos a serem perseguidos, incluindo cronogramas e métodos de ação. Para qual finalidade você está trabalhando? Ter mais, NR. Ter mais qualidade e menos bagunça. Ter grandes reservas financeiras, mas reconhecer que a maior parte dos desejos materiais é apenas justificativa para gastar tempo com coisas que, na verdade, não importam, inclusive comprar coisas e se preparar para comprar coisas. Você passou 2 semanas negociando seu novo carro importado com a concessionária e conseguiu $10.000 de desconto.
Que ótimo! Sua vida tem algum sentido. Você contribui com algo útil para o mundo ou está apenas embaralhando papéis, batucando num teclado e voltando para casa para passar os fins de semana bêbado em frente à televisão? Alcançar a estabilidade final, seja abrindo o capital da própria empresa, vendendo-a, aposentando-se, ou conseguindo alguma outra galinha de ovos de ouro. NR. Pensar grande, mas garantir uma renda constante, primeiro fluxo financeiro, depois grandes fortunas. Ter liberdade para não fazer aquilo de que você não gosta. NR. Ter liberdade para não fazer aquilo de que você não gosta, mas também a liberdade e a determinação de perseguir os seus sonhos sem voltar ao trabalho pelo trabalho. Depois de anos de trabalho repetitivo, você provavelmente sentirá a necessidade de cavar fundo para encontrar suas verdadeiras paixões. Para redefinir seus sonhos e para reviver hobbies que você deixou atrofiar até a beira da extinção. O objetivo não é apenas eliminar o que é ruim, porque isso não provoca nada além de um vácuo, mas perseguir e experimentar o que há de melhor no mundo. Pulando fora do trem errado, o primeiro princípio é que você não deve enganar a si mesmo, mas você é a pessoa mais fácil de se enganar. Richard P. Feynman, físico ganhador do Prêmio Nobel, foi o bastante. Nada mais de ser uma Maria vai com as outras. A busca cega por dinheiro é a jornada dos tolos. Já fretei aviões para voar sobre os Andes, experimentei alguns dos melhores vinhos do mundo em estações de esqui de 5 estrelas, vivi como um rei, descansando na enorme piscina de uma vila particular. Aqui está o pequeno segredo que eu raramente conto: tudo isso custou menos do que um aluguel nos Estados Unidos. Se você libertar-se das amarras de tempo e de geografia, seu dinheiro automaticamente passa a valer de 3 a 10 vezes mais. Isso não tem nada a ver com taxas de câmbio. Ser financeiramente rico e ter a habilidade de viver como um milionário são duas coisas fundamentalmente diferentes. O dinheiro se multiplica em valores práticos dependendo do número de QS que você controla na sua vida. O que você faz, quando você faz, em que lugar você faz e com quem você faz. Chamo isto de multiplicador de liberdades, utilizando isto como nossos critérios. O investidor que trabalha 80 horas por semana e ganha $500 mil por ano é menos poderoso do que o NR, que trabalha um quarto desse tempo e ganha $40 mil por ano, mas possui uma liberdade completa de escolher quando, onde e como viver. O $500 mil pode valer menos do que os 40 mil. E vice-versa. Quando descartamos os números e passamos a enxergar o padrão de vida derivado do dinheiro, opções, a habilidade de escolher é o verdadeiro poder. Este livro é todo sobre como enxergar e criar as opções com o menor esforço e o menor custo possível. E, paradoxalmente, acontece de você ganhar ainda mais dinheiro, muito mais dinheiro fazendo metade do que faz hoje. Então, quem são os CNR? O funcionário que reorganiza sua agenda e negocia um acordo de trabalho à distância para conseguir 90% do resultado esperado em 1/10 do tempo. O que lhe libera tempo bastante para atravessar o país esquiando ou para fazer trilhas com sua família, 2 semanas por mês. O proprietário de um negócio que elimina os clientes e os projetos menos lucrativos, terceiriza inteiramente todas as operações e viaja o mundo colecionando documentos raros, montando via internet um website do portfólio do seu trabalho como ilustrador. O estudante que decide arriscar tudo o que é nada para montar um serviço de aluguel de vídeos online, que produz uma renda de $5 mil mensais, por causa de um pequeno nicho de aficionados por HDTV e de um projeto que consome 2 horas semanais de trabalho e permite que ele dedique o resto do tempo para ser ativista dos direitos dos animais. As opções são infinitas, mas todos os diferentes caminhos começam com o mesmo passo: substituir dogmas. Para juntar-se ao movimento, você precisará aprender um novo léxico e redefinir sua direção utilizando a bússola de um mundo em comum. Da inversão de responsabilidades ao descarte total do conceito de sucesso, precisamos mudar as regras. Novos jogadores para um novo jogo, global e restrito. Turim, Itália. A civilização tem regras demais pro meu gosto, então eu fiz o possível para reescrevê-las. Bill Cosby. Logo que ele girou 360 graus no ar, o barulho ensurdecedor transformou-se em silêncio. Dali Bag Smith executou, backflip, com perfeição os esquis cruzados sobre sua cabeça e aterrissou no livro dos recordes. Quando deslizou até a linha de chegada,
Era 16 de fevereiro de 2006 e ele era agora um medalhista de ouro de esqui nos Jogos Olímpicos de Inverno de Turim. Ao contrário de outros atletas em tempo integral, ele não terá que voltar para um trabalho sem fim depois do seu momento de glória, tampouco terá que se lembrar desse dia como o clímax de sua única paixão. Além do que, ele tinha apenas 21 anos e dirigia uma Lamborghini preta, nascido no Canadá, de pais relativamente velhos. Dali encontrou sua vocação, uma empresa de TI baseada na internet, aos 13 anos. Por sorte, teve um parceiro e mentor com mais experiência, para ajudá-lo e guiá-lo, seu irmão de 15 anos, Jason. Criada para financiar seu sonho de figurar no topo do pódio olímpico, a companhia se tornaria, apenas 2 anos depois, a terceira maior do mundo em sua área de atuação. Enquanto os companheiros de time de Dali ralavam fazendo treinamentos extra, ele estava frequentemente comprando sake em Tóquio para seus clientes. Em um mundo de trabalho duro, não melhor, seus treinadores começaram a achar que ele passava muito tempo em sua empresa e tempo insuficiente no treinamento, a despeito dos resultados. Em vez de escolher entre sua empresa ou seu sonho, Dali decidiu caminhar com ambos lado a lado, passou do um ou outro para um e outro. Ele não gastava muito tempo com a empresa, seu irmão e ele gastavam muito tempo acompanhando seu time favorito de hóquei no gelo. Em 2002, eles mudarão-se para a capital mundial do esqui. Na Austrália, onde o time era menor, mais flexível e treinado por uma lenda viva. 3 breves anos depois, ele recebeu a cidadania australiana, emparelhou-se com seus antigos companheiros de time e tornou-se o terceiro Aussie na história a ganhar o ouro olímpico de inverno, na terra dos cangurus e das grandes ondas para o surf. Dali tornou-se postal. Literalmente. Logo depois da edição comemorativa de Elvis Presley, você poderá comprar selos com o rosto de Dali impresso neles. A fama tem seus bônus, assim como observar de fora as chances que são oferecidas a você também tem. Sempre há opções laterais, Nova Caledônia, Pacífico Sul, uma vez que você diga que vai parar por um segundo, isso é o que acontece na sua vida. John F. Kennedy, algumas pessoas parecem estar convencidas de que um pouco mais de dinheiro acertaria todas as coisas. Seus objetivos são alvos arbitrários imóveis, 300 mil no banco, 1 milhão na carteira de investimentos, 100 mil por ano em vez de 50 mil etc. O objetivo de Julie tinha um sentido intrínseco, regressar com o mesmo número de crianças com que ela havia partido. Ela reclinou-se em seu assento e observou os outros bancos por sobre seu marido adormecido, Mark, contando, como ela já havia feito milhares de vezes antes 1, 2, 3. Até aí tudo bem. Em 12 horas, estariam todos de volta a Paris, sãos e salvos. Isto é, assumindo que o avião vindo da Nova Caledônia conseguisse chegar, Nova Caledônia, aninhada nos trópicos do Mar de Corais. A Nova Caledônia era um território francês, onde Julie e Mark tinham acabado de vender o veleiro que os havia levado por 15 mil milhas ao redor do mundo. É claro que recuperar o investimento inicial era parte do plano. Tudo dito e feito, os 15 meses de exploração do planeta, das águas cheias de gondolas em Veneza aos portos tribais da Polinésia, tudo custou entre 18 e 19 mil dólares. Menos do que gastariam com aluguel e com baguetes em Paris, a maior parte das pessoas consideraria isso impossível. E, novamente, a maior parte das pessoas não sabe que mais de 300 famílias embarcam na França a cada ano para viagens assim. A viagem fora um sonho por quase 2 décadas, relegada ao fim de uma lista, abaixo de um sem fim crescente de responsabilidades. Cada momento novo de suas vidas trazia uma nova lista de razões para adiá-la. Um belo dia, Julie percebeu que, se não viajassem agora, nunca mais o fariam. As racionalizações, legítimas ou não, apenas continuariam a aumentar e a tornar mais difícil que ela se convencesse de que era possível escapar. Depois de um ano de preparação e uma viagem de testes de 30 dias com seu marido, eles saíram para velejar a viagem das suas vidas. Julie percebeu, tão logo levantou a âncora, que, antes de serem uma razão para não viajar e não buscar novas aventuras, as crianças eram talvez a principal razão para fazer ambas as coisas. Logo antes da viagem, seus 3 filhos brigavam por qualquer coisinha. No processo de aprendizado para conviver no quarto do veleiro, os meninos aprenderam a ter paciência. Tanto para si mesmos quanto para a sanidade de seus pais. Antes da viagem, ler um livro era tão atrativo para eles quanto comer um punhado de areia. Dada a alternativa de ficar encarando uma parede em alto mar,
Todos os três passaram a adorar livros. Tirá-los da escola por um ano escolar inteiro e expô-los a novas situações e novas culturas provou-se ser o melhor investimento na educação deles até então. Agora, sentada no avião, Julie olhou para as asas que cortavam as nuvens porque passavam. Já matutando seus próximos planos, encontrar um lugar nas montanhas e esquiar o ano inteiro, usando a renda proveniente de uma oficina de aparelhamento de barcos para financiar mais viagens. Agora que fizera uma vez, ela tinha o comichão de fazer mais, projeto de vida na prática. Eu não aguentava mais dirigir até o outro lado da cidade para pegar meu filho na creche e depois enfrentar estradas escorregadias por causa do gelo para voltar ao trabalho com ele a tiracolo e tentar terminar o que estava fazendo. Minha mini aposentadoria nos levou a viver em um colégio interno alternativo cheio de crianças e funcionários criativos, dedicados a um projeto de vida, em uma floresta maravilhosa na Flórida, com um lago de águas cristalinas e muito sol. Você pode encontrar escolas alternativas ou tradicionais que aceitem seus filhos enquanto você estiver lá. As escolas alternativas normalmente se veem como comunidades de apoio e são excepcionalmente acolhedoras. Você até pode encontrar uma oportunidade para trabalhar na escola e vivenciar um novo ambiente com seu filho. Deb. Tim, seu livro e seu blog me inspiraram e eu larguei meu emprego, escrevi 2 e-books, saltei de paraquedas, fiz um mochilão pela América do Sul, vendi todo o entulho acumulado na minha vida, organizei uma convenção anual dos melhores instrutores de namoro do mundo, meu principal empreendimento, pelo 3º ano consecutivo. A melhor parte. Não consigo sequer pagar uma bebida. Muito obrigado, cara Anthony. 2. Regras que mudam as regras. Tudo que é popular é errado. Não posso oferecer a você uma fórmula infalível para o sucesso, mas posso oferecer uma fórmula para o fracasso. Tentar agradar a todos o tempo todo. Herbert Bayard Swope, editor e jornalista americano, primeiro vencedor do Prêmio Pulitzer. Tudo que é popular é errado. Oscar Wilde. A importância de ser prudente, ganhar o jogo, em vez de jogar o jogo, e, em 1999, algum tempo depois de ter saído de meu segundo emprego medíocre e de ficar comendo sanduíches de manteiga de amendoim para me consolar. Eu ganhei a medalha de ouro no Campeonato Nacional Chinês de Kickboxing, não foi porque eu era bom em socar e chutar. Deus proíbe. Parecia um pouco perigoso, considerando-se que eu fiz isso por pura ousadia e que tive apenas 4 semanas de preparação. Além disso, eu tenho uma cabeça de melancia que é um grande alvo, ganhei lendo as regras e procurando brechas, 2 das quais são, 1. A pesagem é no dia anterior à competição, usando técnicas de desidratação. Agora ensino para levantadores de peso de elite, perdi 12 quilos em 18 horas, pesei 74 quilos e então me hiperidratei de volta aos meus 87 quilos. 1. É muito difícil lutar contra alguém 3 categorias acima de você. Pobres pequeninos. 2. Havia uma tecnicidade no regulamento, se um combatente cair da plataforma elevada 3 vezes em um único round, seu oponente vence. Eu decidi usar essa tecnicidade como minha única técnica e apenas derrubar meus oponentes do ringue. Como você pode imaginar, isso não deixou os juízes chineses muito felizes. O resultado: venci todas as minhas lutas por nocaute técnico e me sagrei campeão nacional, algo que 99% das pessoas com algo entre 5 e 10 anos de treinamento são incapazes de conseguir, mas empurrar pessoas para fora do ringue não significa ultrapassar os limites da ética. De maneira nenhuma isso nada mais é do que fazer o incomum dentro das regras. A diferença importante é aquela entre as regras oficiais e as regras autoimpostas. Considere este exemplo do site oficial do Comitê Olímpico Internacional, www.olympic.org. A Olimpíada de 1968 na Cidade do México marcou a estreia internacional de Dick Fosbury e seu celebrado salto de costas, conhecido como Salto Fosbury, que revolucionaria o salto em altura. Na época, os atletas jogavam o pé para cima e depois por cima da barra, fazendo um movimento conhecido como straddle, perna aberta, em inglês, caindo de pé. A técnica de Fosbury empregava uma corrida em alta velocidade até a barra, com uma aproximação em diagonal antes de girar o corpo e passar por cima da barra de costas, jogando primeiro a cabeça. Enquanto treinadores de todo o mundo balançavam a cabeça incrédulos, o público da Cidade do México, absolutamente fascinado, gritava olé.
Fosbury saltou 2,22 metros sem derrubar a barra até atingir o recorde de 2,24 metros e conquistar a medalha de ouro. Em 1980, 13 dos 18 finalistas olímpicos usavam a técnica Fosbury. As técnicas de perda de peso e empurrão do ringue que eu usei agora são padrão na competição São Show. Eu não inventei nada, só previ o que seria inevitável, assim como outros que testaram essa abordagem. Agora faz parte da luta. Os esportes evoluem quando se matam as vacas sagradas, quando pressupostos básicos são testados. O mesmo vale para a vida e o estilo de vida. Desafiar o status quo vs. ser estúpido.